Hoje, 8 de março de 2025, Dia da Mulher, e nada melhor do que estar aqui ao lado dessa grande mulher, conhecida por todos nós crateuenses como Dona Zazá, Maria do Rosário do Rosário Soares Rosa Fernandes. Exatamente. Então, o nosso bate-papo hoje é para a Dona Zazá, falar um pouco da história, da sua adolescência aqui em Crateús, onde estudou, quando casou, enfim, mais em especial da atuação da Dona Zazá como uma pessoa que contribuiu muito ao lado do seu esposo para com a saúde no nosso município. Então, a Dona Zazá é uma daquelas mulheres que tem muito a nos falar, porque ela contribuiu muito para com o desenvolvimento dessa cidade. Hoje nós temos um sistema de saúde, claro que bem evoluído, mas esse sistema começou há muito e muito tempo, com muita precariedade, mas também com muita força, com muita garra, com muita determinação do esposo dela e de outros que nós vamos citar aqui, e ela, claro, que é à frente de toda essa história. Vamos, Zazá, uma alegria conversar com a senhora hoje, para a gente falar um pouco dessa história. Né? Muito obrigada. Muito bem, Dona Zazá. E quem foram seus pais? José Cardoso Rosa, meu pai, que eu não esqueço. Foi um pai amoroso. E minha mãe, Maristé Soares Rosa. O seu pai, Zé Cardoso Rosa, que ficou muito conhecido na cidade como o proprietário do Armazém Nazareno? Isso mesmo. É isso? Isso Muito mesmo. bem. E assim, quantos irmãos? Somos 8. Oito? 8 irmãos. A Gigi, Zé Filho, eu, Estezinha, Socorrinha, Eni, Eliane e o Paulo Nazareno. Nessa época a televisão era correndo, Dona Zazá. Não tinha não. Não tinha televisão não. Mas Zé Rosa, o Zé Filho que a senhora fala é o Zé Rosa Filho. Né? Zé Rosa Filho. É o segundo, né? Segundo. Muito bem. Ô, Dona Maristela, Dona Zazá, hoje, assim, esse dia especial, Dia da Mulher, que eu tenho o prazer de estar aqui hoje conversando com a senhora, e eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem, né, para as mulheres, mostrar a importância do que é vencer pelo trabalho, pela perseverança, pela dedicação. Hoje a senhora é mãe, a senhora é avó, né? Já é até bisavó, não é isso? Isso mesmo. Que mensagem a senhora deixa aí a senhora pode passar aí para essa juventude, principalmente, e para aquelas pessoas que conheceram e que conhecem a senhora? Desejar felicidade a todas as mulheres de Crateús. Sim. Que Deus abençoe e que proteja sempre. Pois é, uma data muito importante, né? E que a gente possa, Dona Zazá, estar mais e mais vezes aqui comemorando essa data com a senhora e com outras mulheres, né? E desejando aí um feliz Dia da Mulher e que a mulher cada dia possa ser mais empoderada, mais respeitada, mais amada. É isso que a gente deseja para todas as mulheres. Um forte abraço. A sua infância, como é que era a vida de uma adolescente aqui na sua época aqui em Crateús? Naquela época ainda tinha a praça, né? Sim. Era o que a juventude fazia, era ir à praça. E a praça dar uma volta na praça, né? Paquerava na praça? Paquerava na praça ali mesmo. E tinha um Simputi, né? Simputi. Tinha. Simputi marcou época aqui na nossa cidade, né? O Sim era do Dedé, né? Se eu não me engano. Eu só conheci mesmo por Dedé, sobrenome. Mas tá certo. Era aquele ali na Pedro II. Isso. Né? Pedro II. O Simputi foi foi atração aqui na nossa cidade por muito tempo. Por muito tempo. Também tinha aquelas festas, né, assim, tradicionais. Na época já era o Lobo da Cruz, não, Tinha veio depois. o Clube Crateús Clube, Crateús que Clube. hoje é um banco, né? Ah, sim. Não, que foi o Bradesco, né, ali no Crateús Clube. Foi. Hoje é um banco também, Ah, o certo. Crateús Clube. Exatamente. E assim, a senhora estudou onde? A senhora lembra assim, quais foram as principais escolas aqui em Crateús? Na realidade foi o Instituto Santo Inês, Santo né? Inês.
Depois foi a minha turma, a nossa turma foi a primeira do Pio XII, do ginásio Pio XII, que era do Padre Padre Bonfim. Bonfim, sim. A tia Joaninha. Tia Joaninha, isso mesmo. Foi a primeira turma, foi a nossa. Aí depois fomos para Fortaleza, né? Eu estudei nas Doroteias, Fortaleza. Muito bem. E depois, com 18 anos, me casei, né? Aí Eu não fui mais estudar, fui cuidar da família. da família. É verdade. Você, mas assim, uma senhora do lar, né? Isso Naquela mesmo, época. era. Eu assim, pesquisando aqui a história, e eu estava me valendo aqui da história que nós temos um amigo em comum, que é o Flávio Machado, né? E o Flávio tem livros publicados, e em um desses livros ele fala um pouco da história do seu esposo, né? Que chegou a ser seu esposo, e foi o tenente Zé Fernandes, vindo de Alagoas. Isso mesmo, Pôr de Pedra. Porto de Pedra em Alagoas, exatamente. Aí ele veio trabalhar em Crateús como oficial do Exército e como médico oficial do Exército. Isso mesmo. Muito bem, e assim a senhora o conheceu aqui em Crateús, não é isso? Foi o primeiro e o último. O primeiro namorado e logo casado, né? Foi. Mas foi pouco tempo, né? Porque chegou aqui, se eu não me engano, parece que foi em 59. Não sei o Em 62 parece que vocês casaram, certo? Acho que foi em 1962, certo? Bom, e desta união com o Dr. Zé Fernandes, nasceram quantos filhos? Foram 4. 4 filhos. 4 filhos. Vamos aqui pela ordem. Foi, primeiro, foi a Maristé, depois o Júnior ou o Alexandre? O Júnior, Alexandre e Maria do Maria Carmo. do Carmo. Eu perdi uma, né? A primeira foi. Nasceu com 9 meses, mas está no céu. Muito bem. Então, dona Zazá, esse nosso bate-papo aqui hoje é para a gente falar um pouco da sua importância ao lado do seu esposo na construção, digamos assim, do sistema de saúde da nossa região. Eu sou bem mais novo que a senhora, tenho 65 anos, mas eu ainda lembro, né, de um dos primeiros equipamentos de saúde aqui, que foi a Policlínica. E a Policlínica foi construída, a senhora, juntamente com o seu marido e com o doutor Olavo Cardoso. Fala um pouquinho dessa história, como é que foi que aconteceu, que tiveram a iniciativa de construir a Policlínica? Na realidade, a iniciativa foi do Dr. Olavo. Dr. Olavo. Foi. O Fernando nessa época era militar, Sim, trabalhava no hospital lá do Exército. sim. Aí eles conversavam, eram muito amigos, e o doutor Olavo teve essa lembrança, né, de comprar aquela casa, depois construir Sim. a Policlínica. Certo. E aí a senhora automaticamente apoiou, estava ao lado do seu esposo, que era o Dr. Zé Fernandes, trabalhando na Policlínica. Do Né? início. Desde o início. Desde da fundação. Certo. A Policlínica era naquela época, um equipamento particular. Particular. E o que tinha de convênio? Quais eram os convênios que tinha naquela época? Tinha o Banco do Brasil, né? Sim. Tinha a CAGES, tinha vários convênios. E naquela época era MPS, né? MPS. E hoje já não é mais esse. Era o INAMPS também naquela época? Não, o INAMPS é agora. Naquela época era MPS. MPS, né? Certo. Muito bem, então esses equipamentos... No Fundo Rural, né? No Fundo Rural. Naquela época não tinha também hospital regional. Certo. Mas, dona Zazá, a gente olhando para aquela época, para fazer o atendimento que eles faziam naquela época, lá na fazia parto, fazia tudo. Tudo. Cirurgia. Pois é, a gente olhando... Pediatria. Resolvia tudo ali naquele espaço. Naquele espaço. Mas às vezes tinha até que a gente colocar rede. Era mesmo? Era. E as camas não tinha para tudo, né? E queriam ficar na Policlínica. Aí tinha o hospital regional. Certo, né? que era o hospital regional. Era do Exército o hospital regional? Não sei. Público, né? Era público, né? Certo. É que ele ficava lá próximo ao batalhão, né? Era. Certo. Aí, muito bem. Então, a Policlínica passou, eu não tenho preciso assim, mas ela funcionou por muitos anos ali naquele lugar, né? Muitos anos. Era o único equipamento, fora o regional, era o único equipamento de saúde que tinha na cidade. Na cidade. Certo. Bom, aí Dr. Olavo morre, né? Infelizmente. Infelizmente.
que, segundo os relatos, segundo as pessoas com quem a gente conhece, foram assim 2 homens que dedicaram muito da sua profissão, das suas vidas para o bem da coletividade, tanto o doutor Lavo quanto o doutor Zé Fernandes. Bom, daí então o doutor Zé Fernandes fez outra parceria já com o doutor Salles, não é isso? Não, o doutor Salles fundou a Santa Terezinha. Ah, Santa Terezinha, Casa de Santa exatamente. Terezinha. Certo, doutor Salles. Doutor Salles, E tinha a Policlínica e tinha a Santa Terezinha. Ah, né? certo. Só que a Santa Terezinha foi bem depois da Policlínica. Muito, né? muitos anos depois. Certo. Então, com a morte do doutor Olavo Cardoso, o doutor Zé Fernandes e o doutor Salles, Fizeram a sociedade. a sociedade. Para construir o Hospital Geral, né? Bom. Que hoje Bom. está lá de pé. Olha, e a população crateuense é conhecedora disso. Eu sempre costumo falar que a ação desses 2 médicos para a nossa cidade foi assim um marco diferencial na nossa saúde. Na saúde não só de Crateús, de Dos toda a região. municípios, da de todo o região. município. Dona Zezé, como é que foi a construção daquele hospital? Eles construíram aquilo com recurso próprio? Como é que foi? Recurso próprio. Recurso próprio, né? Foi muito suor, foi muita luta. E depois de construído, de montado, de equipamento e tudo, e o credenciamento que não saía. Que não saía, né? Não saía. Vou dizer, política, né? E o Fernandes era de um partido e não era da situação. Sim. Aí então passou muito tempo a ser credenciado. Certo. Antes de continuar no hospital, a senhora falou política, eu me lembrei também de um fato, que o doutor Zé Fernandes se aventurou na política uma vez, se candidatou, foi. Como é que foi esse período para a senhora em especial? Eu me dediquei de copiar uma campanha, saindo de casa em casa nos bairros, no interior. É difícil acompanhar, né? Pedindo voto, né? Pedindo voto e prometendo também. Ei, dona Zazá, foi na época que o Leandro Martins foi eleito? Ele já tinha sido Já prefeito, tinha mandato. Né? já tinha mandato de prefeito. Era como se fosse uma sucessão dele? Né? Isso, era a segunda eleição dele, né? Eleição dele. E aí ele ganhou, quem ganhou foi o Leandro. Tá certo. Ele chamava Leandro da Ilha, né? Leandro da Ilha, exatamente. Ele era um cidadão. Exatamente. Marcou época também, Leandro Martins. Cidadão de respeito. Toda a sua simplicidade, com toda uma pessoa muito voltada para o homem do campo, né? Ele fez uma coisa muito grande. Mas vamos ver para o hospital. O hospital foi construído com recurso próprio, ficaram dependendo do credenciamento do Estado, aos órgãos do Estado, né? Da Secretaria de Saúde do Estado, do algo assim. Mas enquanto isso, ia atendendo o povo. E atendendo, só juntando os prontuários, só juntando papel de prontuário, né? E nada de sair. Isso quem foi de Brasília, quem foi que passou no telegrama, você acha que foi Mauro Benevides, lá de Brasília, e conseguiu o credenciamento. Aí o que aconteceu? Aí melhorou, né? Porque tinha iluminantes, né? Dona Zazá, quem que faleceu primeiro? Foi o doutor Fernando ou foi o doutor Salles? O doutor Fernando faleceu O primeiro? primeiro foi o Fernando, né? Foi 2010, foi o doutor Fernando, verdade. Depois foi o doutor Salles. Certo. E a convivência deles era harmoniosa? Muito, se né? dava muito bem, se dava muito bem. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Bom, assim, aí quando eu sei que quando era na Santa Terezinha, a senhora estava ali na linha de frente, como se você dizia, não, na Policlínica. Na Policlínica. Na linha de frente, era na Policlínica. Chegava logo e encontrava a Dona Zazá, né? E lá no hospital, a senhora também passou a desempenhar alguma função lá no hospital? Lá também. Fiquei na linha de frente. Na né? linha de frente também? Também, Muito bem. E eles trabalhavam, os dois continuavam trabalhando também como médicos? Como médico também era. Olha, o empreendimento que esses homens fizeram naquela época para Crateús é assim, uma coisa, para hoje até inimaginável, né, como se diz, porque foi um avanço muito grande para a nossa região. Muito bem, Dona Zazá. Isso aí foi um pouco da sua
a sua participação ao lado do seu esposo, aquilo que a gente estava conversando. A senhora contribuiu para o desenvolvimento da cidade nesta área. Agora, a Zazá, vamos falar um pouquinho agora, vamos até voltar um pouco aqui à história. Certo. Como é que era a sociedade cratelense na época, na sua adolescência, aqui antes de casar, por exemplo? O que era que uma jovem, voltando, relembra aí um pouco da história, como é que era? Alguma coisa. Como é que era a sociedade na época, como é que eram as festas, como é que era... Estou entendendo. Era interno, né? Sim. Lá em casa eram eu, mais 2, 3 irmãs. E tinha interno, e tinha uma turma grande de cratelenses também interna nas Doroteias. É. Quando vinham as férias, aí tinha aquelas tertúlias, né? No Crateus Clube. Mas eu quase não frequentava não. Conheci logo o Fernandes. Conheceu logo? Foi. Aí já apaixonou logo? Me apaixonei logo. Aí pronto. Não teve mais vida assim. Naquela época também, dona, uma outra coisa assim, que eu refuto assim, como muito importante para a nossa cidade, foi o quarto Beck, né? O quarto Beck marcou a época em Crateús, impulsionou o desenvolvimento de Crateús, juntamente com outra ação que foi a Refesa. Que essas duas coisas unidas, elas impulsionaram o desenvolvimento de Crateús. É verdade. Não é verdade? É verdade. Pois é, então chega aquele tenentezão bonitão, né? Como é que foi? Não, eu queria muito bem, mas era feio. Mas eu não queria que dissesse que ele era feio, não. Mas foi um grande homem, deu uma contribuição muito grande para a nossa cidade. Aí a senhora chegou a ir a Alagoas, claro, não? Visitou? Foi algumas vezes? Todo ano. Todo ano. Não era nem até Maceió, era Porto de Pedra, a cidade onde ele nasceu. Todo ano eu tinha de férias para lá. E os meninos? A Maristé, os filhos? Sim, eles também iam? Iam, todos eles. Às vezes não coincidia, né? As férias do Fernandes com as férias dos meninos. Aí só eu e ele. Eu estava relembrando aqui fatos da nossa história, né? Até essa semana mesmo eu estava revivendo e ouvindo no carnaval, né? Aquela homenagem que fizeram a ele, né? O Heitor Maravilha, né? Do Jacaré, né? Eu não lembro do trecho da música não, mas que é bem interessante. Foi uma boa homenagem. Eu vi recentemente uma foto do Júnior, junto com ele, o doutor Fernando, e o Heitor Maravilha, tá? No período de carnaval. Então foi muito bom. E os pais do Fernandes ficavam muito aqui em casa. Inclusive o Celdilon, que é o pai dele, ele foi sepultado aqui. Foi. Criou um vínculo, né, com a cidade. Foi. E aí o seu Zé Rosa e a dona Maristélia, assim, como é que foi a convivência de vocês? Você chegou a trabalhar com eles em algum momento? Ou é só estudar? No armazém? Sim. Não, era só estudando. Porque não terminei nem o científico. Casei logo, né? Aí não deu tempo. Foi só ter filho, criar. Mas graças a Deus está com a família. Graças a Deus, Maria, são meus tesouros. Bem sucedida, todos bem, graças a Deus, né? Já sou bisavó. Bisavó? Já. Já tenho 3 bisnetos. É da Maria do Carmo? Não, é do filho da Maristé, da mais velha. É o Fernandes. Fernandes também. Fernandes. Pois é, dona Zazá, como é que a senhora via a mulher, na sua época, desempenhando uma função como a senhora desempenhava? A senhora via alguma rejeição na sociedade pelo fato da senhora ser mulher e estar ali à frente daquele equipamento de jeito saúde? nenhum. Nunca passou por isso? Não tive nenhum problema assim para ser testa de ferro, como se diz, né? Sim. Com os pacientes, né? Com os acompanhantes, esse movimento todo. Sim. Foi um período muito bom. Muito bom. Inesquecível até. É verdade, assim, era gratificante também você estar se sentindo útil, né? Você estar sabendo que estava contribuindo principalmente com aquelas pessoas mais frágeis, menos favorecidas, né? Só tinha a policlínica, né? Depois foi que veio a Santa Terezinha. Eu lembro de episódios, a nossa cinegrafista aqui, vocês não estão vendo, mas nós temos aqui o privilégio de ter
uma cinegrafista, Não sua é? afilhada, né? E sua nora, né? Minha querida Nora Afilhada. Nora afilhada, que a Betinha, que a gente agradece. Eternamente. Pois é, agradecer já aqui pelo apoio, viu, Betinha? Então, a mamãe, que eu já falei para a senhora, que meus pais eram amigos dos seus pais, e a mamãe relata um episódio que, naquela época, a dificuldade era tão grande que às vezes as mulheres tinham um problema no parto, lá naqueles interiores, e vinham muitas vezes assim, numa rede, atravessando o riacho, atravessando tudo, para chegar até no caso, na policlínica, né? Para poder ter aquela criança, quando dava certo. Né? Quando não dava, né? Quando dava certo. E a mamãe conta um episódio, e ainda hoje ela relembra desse fato, que foi do apoio do Dr. Fernando num momento difícil que ela vinha trazendo uma pessoa, uma paciente do interior. Parece que nesse período ele estava lá no hospital, lá no batalhão, certo? E ela disse que nunca esquece que foi graças a ele que ela conseguiu. A mulher não resistiu, mas o apoio que ele deu foi assim, ela nunca esquece. Então, dona Zazá, no Instituto Santo Inês, que a senhora estudou no Instituto Santo Inês, com a nossa querida, saudosa Maria Francisca Rosa. Dona Leonor também. Dona Leonor. Como é que era? Natália, Dona Natália. Pessoas que marcaram também a história da educação no nosso município. Como é que era, dona Zazá, naquela época? O sistema de ensino, o respeito, como é que funcionava? Lembra aí alguma coisa daquela época? As classes, né, era misto, né? Era misto. Maria Francisca era diretora, o Instituto Santo Inês, no 7 de setembro, tinha um desfile, né, das escolas, escola normal naquela época, da dona Delite, né? Sim. E tinha o desfile de 7 de setembro. Então o Instituto Santo Inês sempre tirava o primeiro lugar, já tinha um batalhão, tinha o desfile de 7 de setembro, era muito animado, muito festejado, muito falado, e o Instituto sempre tirava o primeiro lugar. E a senhora chegou a desfilar no 7 de setembro, lembra? Eu nunca quis, só no normal, né? Só marchando, nunca tinha os pilotões, aí tinha aquelas da frente, né? Que vem aquelas tipo bailarina, porta-bandeira. Algo parecido, né? Mas era muito bom. Tinha a orquestra também. Orquestra Moraes Rolim. A dona Maria Francisca Rosa, ela incentivava muito a arte, né? Os alunos, segundo a história, né? Que eu não fui aluno dela, mas eu ouvi as pessoas comentarem. Ela criava peças de teatro, ela incentivava a música, ela incentivava as expressões artísticas de uma forma em geral, né? Tinha a banda, né? Tinha a banda de música. Carlos Rolim, o nome ainda lembro. Moraes Rolim. Moraes Rolim. Certo. Muito bem, dona Zazá. A infância, a senhora disse que passou por aquele período na praça ainda, ficava fazendo volta na praça, né? Foi muito pouco ali, foi. Porque casei muito nova também, muito né? Era interna em Fortaleza, as férias eram aqui. Mas ficava rodando, né, na praça. Na praça. E hoje, dona Zazá, como é que está a rotina da senhora? Eu sei que as mulheres não gostam muito de falar a idade, a gente também, até é antiético perguntar, né? Não tem problema, não. Mas a senhora está com quantos anos? 80 anos. 80 anos. Bem vividos, graças a Deus. Saúde. Pois é, mas não parece 80 anos não, viu? Obrigada. É sério. Eu também, como a gente diz no popular, está bem conservada, né? Bem conservada. Sabe qual é a rotina da senhora hoje? A minha rotina é a seguinte. Eu faço a hidro, né? Sim. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Certo. E fico em casa. Eu sou muito caseira, como se né? E tem uma secretária que vem 3 vezes por semana. Dá um apoio. Dá um apoio e fico sempre em casa. Certo. Aí, aqui lá vai na casa do neto, de uma nora, de um filho.
Dia A desse, Fortaleza eu ia sempre, mas ultimamente eu já estou diminuindo. diminuiu Já, mais. Dia não- desse eu procurei pela senhora, estava pro Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Com uns casamentos, que era? Ah, foi em São Paulo. São Paulo, São Foi Paulo. o casamento de uma filha do Salles Júnior, Nossa, que é um grande amigo nosso, um sim, amigo. sim. Aí é o casamento da Brisa. Aí eu fui. Pois então. E aqui mais próximo dos meninos está o Júnior. Tá o Júnior e a Maria do Maria Carmo, do Carmo, é, que é a caçula, né? certo. E a Betinha está sempre na A retaguarda. Betinha aqui, né? a Betinha está sempre. Ela agora tá mais afastada, não É? sei porquê. Será? Eu sentindo. Também. Afasta Ela, não, Betinha. mas é normal. É Ela normal, tem as é normal. preocupações dela, tem a vida dela, né? Pois é. Pois, dona Zazá, é o seguinte, olha, hoje é o Dia da Mulher e, como eu falei para a senhora no início, é importante a gente relembrar pontos importantes da história, para que essa nossa geração tome conhecimento. Né? Quantas pessoas tem hoje, essa turma mais jovem aí, que não sabe da importância que teve a senhora, quando eu já vou repetir aqui, principalmente na área da saúde na nossa região, tá certo? Então eu, na qualidade de cratelense, de pessoa que gosta de valorizar as pessoas, principalmente as pessoas que contribuem para com o desenvolvimento de Crateús, eu quero aqui desejar para a senhora toda a sorte possível e, em nome da senhora, homenagear todas as mulheres, né? Sintam-se todas abraçadas. Muito né? obrigada. Pois hoje é um dia muito importante e é importante a gente relembrar conversando com pessoas que fizeram. Né? E a senhora foi a mulher que fez. Foi muito obrigada, viu? Então, estou de parabéns. Tudo de bom para a senhora e muitos anos de vida, tá Amém. bom? Forte Amém. abraço. Saúde para nós todos, Para né? nós todos. Forte abraço, Zé. Amém. Tudo de bom. Muito obrigada. De nada.